O leão é uma espécie de mamífero carnívoro do gênero Panthera e da família Felidae. A espécie é atualmente encontrada na África subsaariana e na Ásia, com uma única população remanescente em perigo, no Parque Nacional da Floresta de Gir, Gujará, Índia. Expectativa de vida, em 15 a 16 anos, fêmea, adulto, na natureza, 8 a 10 anos, de macho, adulto, na natureza. Velocidade, 80 km por hora, máxima, em curtos períodos. Peso, 190 kg, de macho, adulto, 130 kg, fêmea, adulto. Nome científico, Panthera leo. Nível trófico, carnívoro. Altura, 1,2 metros, de macho, adulto, até ao ombro, e 90 a 110 centímetros, de a fêmea, adulto, até ao ombro. Os leões são felinos que se destacam pelo seu tamanho, sendo considerados o segundo maior felino do mundo, ficando atrás apenas dos tigres. Apresentam um tamanho de cerca de 1,37 a 2 metros, corpo e cabeça, e uma cauda que varia entre 66 e 100 centímetros. São 7 tipos que existem, incluindo o leão africano, leão americano, leão asiático, leão das cavernas e leão branco. Todos eles, infelizmente, estão ameaçados de extinção. Os leões apresentam uma alimentação bastante variada, consumindo desde roedores a grandes ungulados. Eles podem alimentar-se também da carcaça de presas caçadas por outros animais. No entanto, a preferência são ungulados de médio a grande porte, como zebras e gnus. Onde é que o leão vive? Habitat do leão. Os leões africanos são encontrados vivendo em planícies ou savanas, habitando, atualmente, o leste e sul da África. As populações de leões tiveram grandes perdas nos últimos anos, não sendo encontradas em muitos países africanos.
Elefante é o termo genérico e popular pelo qual são denominados os membros da família Elephantidae, um grupo de mamíferos proboscídeos elefantídeos, de grande porte, do qual há 3 espécies no mundo atual, 2 africanas e uma asiática. Há ainda os mamutes, hoje extintos. Eles são os maiores animais terrestres viventes, são herbívoros e habitam algumas regiões da África e da Ásia. São conhecidas 2 espécies de elefantes, a Loxodonta africana, elefante africano, e a Elephas maximus, elefante asiático. Além de chamarem a atenção pelo grande tamanho, esses animais apresentam algumas características peculiares, como a presença de uma longa probóscide de stromba, que possui diversas funções, como beber água e arrancar ervas que serão utilizadas na alimentação. Vivem em grupos, podendo também ser encontrados machos solitários, que se aproximam das fêmeas apenas em época reprodutiva. Os elefantes originam um filhote por gestação, e esta dura cerca de 22 meses. O elefante africano está classificado, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, como vulnerável. Já o elefante asiático está classificado como em perigo de extinção. Os elefantes são animais mamíferos e pertencentes à ordem Proboscidea. Dentre suas características, podemos destacar: corpo de grandes proporções coberto por uma pele grossa, frouxa e com pelos distribuídos de forma espaçada, auxiliando-os na transferência de calor do corpo para o ambiente funcionando como um mecanismo de termorregulação. Apresentam uma cabeça grande com orelhas largas e achatadas, sendo que estas possuem formas de marcas especiais, como uma impressão digital. Apresentam uma probóscide de stromba ou longa e muscular formada pelo lábio superior e nariz. Ela desempenha diversas funções, como a manipulação de objetos e a ingestão de água. Apresentam grandes presas, dentes incisivos modificados e grandes dentes molares, sendo 1 ou 2 funcionais, ao mesmo tempo, em cada lado do maxilar. Quando o molar se gasta, outro se rompe. Caminham com as patas eretas, as quais funcionam como pilares verticais. Os pés possuem 5, 3 ou 4 artelhos com cascos. Atrás dos artelhos encontra-se uma estrutura como uma almofada elástica, onde se apoia o peso. Os elefantes originaram-se na África e atualmente habitam algumas regiões africanas e a Índia. São animais herbívoros, alimentando-se de gramíneas, ervas, bambu, cascas de árvores e raízes, muitas vezes causando diversos prejuízos por arrancar as árvores do solo. Esses animais podem ingerir mais de 200 kg de alimento e mais de 100 litros de água por dia. Eles vivem em bandos, e o macho só se aproxima da fêmea na época reprodutiva. A maturidade sexual ocorre em torno do 11º ano de idade. A gestação, a mais longa entre os animais mamíferos, dura cerca de 22 meses e dá origem a apenas um filhote. Em um determinado período do ano, que dura cerca de 3 meses, à medida que a concentração de testosterona aumenta na corrente sanguínea, o macho adulto torna-se extremamente agressivo. Esse estágio é conhecido como mus. Durante esse período, ele também emite sons como forma de avisar as fêmeas sobre o estado sexual e também afastar outros machos. Quando os filhotes nascem, podendo pesar cerca de 100 kg, além da mãe, eles contam com os cuidados de outros membros do bando. Uma característica interessante dos elefantes é o zelo que têm uns com os outros, unindo-se contra possíveis predadores e auxiliando quando algum indivíduo está ferido, por exemplo. Os bandos, que apresentam entre 10 e 30 indivíduos, são geralmente constituídos por fêmeas e liderados por elas.
Em determinadas épocas do ano, esses bandos podem reunir-se em algumas regiões para pastar, sendo observados até 100 indivíduos em determinados horários. Os machos só permanecem unidos a esses bandos até atingir cerca de 12 anos, e em seguida, passam a viver solitários ou em grupos de machos, liderados, geralmente, pelo indivíduo maior ou mais forte. Os elefantes comunicam-se por meio de vocalizações e gestos, como o abanar de orelhas e toques com a tromba. Durante muito tempo, a caça intensa para a retirada de suas presas e fabricação de diversos objetos quase levou esses animais à extinção. A girafa é um vertebrado de grande estatura. O macho, geralmente maior que a fêmea, pode chegar a cerca de 5,3 metros de altura e a pesar em torno de 1.200 kg, ou já a fêmea pode alcançar a estatura de cerca de 4,3 metros e chegar a pesar 830 kg. A longevidade desse animal é de cerca de 25 anos. Como mamífero, a girafa compartilha diversas características com os demais animais dessa classe, tais como a endotermia, a temperatura do corpo não varia de acordo com o ambiente. O corpo coberto por pelos. Além de proteção, os pelos podem ter a função de camuflagem. Nas girafas, o padrão da pelagem permite que elas se camuflem no ambiente das savanas. A presença de glândulas na pele. A presença de glândulas mamárias, responsáveis pela lactação. No entanto, as girafas apresentam algumas características específicas e curiosas, diferentes das dos demais mamíferos. Não bebe água todos os dias. Apresenta uma alta pressão sistólica, superior a 250 mmHg, para, assim, conseguir bombear sangue até a cabeça. Dessa forma, quando abaixa a cabeça para beber água, ocorrem alterações fisiológicas em seu organismo para evitar que a alta pressão cause danos em seu cérebro. Para se ter uma ideia de quão alto é esse valor, um homem jovem e saudável apresenta pressão sistólica em torno de 120 mmHg. As girafas são herbívoras, alimentando-se, assim, de folhas, caules, flores e frutos. Embora elas se alimentem de uma grande diversidade de plantas, estudos mostram que a preferência delas é pela acácia. Elas capturam o alimento utilizando a língua, de cerca de 50 centímetros de comprimento, e o lábio superior. As girafas são mamíferos placentários, ou seja, o desenvolvimento do embrião ocorre dentro do corpo da fêmea. O tempo de gestação é de cerca de 15 meses, nascendo um filhote ou, raramente, os gêmeos, por gestação. As fêmeas atingem a maturidade sexual entre os 3 e 4 anos de idade. Já entre os machos, a reprodução está relacionada com a competição com os outros machos pela parceira. As girafas vivem geralmente em grupos e são animais dóceis. Os filhotes permanecem junto às mães até quase 2 anos de idade. Quando mais velhos, muitas vezes os indivíduos afastam-se do bando e passam a viver de forma solitária. Zebras são animais herbívoros que fazem parte do gênero Equus, no qual estão também o cavalo, o burro e o asno. Atualmente há 3 espécies do gênero Equus conhecidas pelo nome de zebra, e todas apresentam um padrão de pelagem característico, com listras brancas e pretas por todo o seu corpo. A importância da presença dessas listras para o animal ainda é motivo de muita discussão entre os pesquisadores, sendo uma das hipóteses mais conhecidas e difundidas a de proteção contra predadores. As zebras são animais encontrados em diferentes partes da África.
Todas as zebras apresentam listras em seu corpo, sendo a importância evolutiva dessas listras material de estudo para vários pesquisadores. As zebras possuem um sistema de acasalamento em que um único macho acasala com diferentes fêmeas de seu rebanho. As zebras, geralmente, dão à luz um único filhote, o qual é capaz de andar e correr logo após o nascimento. A expectativa da vida das zebras varia muito no ambiente natural e no cativeiro, uma vez que naquele devem lidar com a escassez de recursos e com predadores. As zebras apresentam grande capacidade de comunicação. Pode-se notar, por exemplo, que, em diferentes situações, elas emitem sinais pela movimentação das orelhas. As orelhas para trás podem ser identificadas como um sinal de hostilidade. Além disso, esses animais podem emitir sons como relinchos e zurros. Em estado selvagem, as zebras podem viver, em média, 20 anos, enquanto que, em cativeiro, podem chegar aos 40 anos. Essa diferença está no fato de que, no ambiente selvagem, esses animais precisam lutar por recursos e sobreviver a predadores. As zebras são predadas por animais como leões, hienas e crocodilos. Obrigado por nos acompanhar, inscreva-se no canal. E ative o sininho para o YouTube te avisar do próximo episódio.